Arthur C. Clarke dizia que toda tecnologia suficientemente avançada é indistinta de magia. No Paralelo 33 de hoje eu vou conversar com vocês sobre o que esperar do futuro. Se por um lado nós estamos cada vez mais tecnológicos e com tecnologias absurdas no nosso horizonte, pelo lado social nós vivemos uma convulsão social, de forma que se achava que os anos 2000 traria carros voadores e hoje a gente não consegue sequer ter um mínimo de equilíbrio de democracia pelo mundo afora. Nós chegamos a ver a maior democracia do mundo, a americana, sofreu uma tentativa de sabotagem em um dos seus símbolos mais icônicos, que é o Capitólio. Nós vemos no Brasil de 2021, no momento que eu gravo para vocês, outra grande manifestação na qual as pessoas não sabem nem direito o que elas querem. Elas pedem, tem gente que pede volta da ditadura militar, tem gente que pede a volta da monarquia, tem pessoas que querem simplesmente que tire os ministros do Supremo. Enfim, eu não quero entrar muito no detalhe político, eu quero que vocês entendam o contexto social que nós estamos vivendo em meio à maior transformação tecnológica da história da humanidade. Eu costumo dizer que em 30 anos a nossa transformação tecnológica será maior do que a dos últimos 300 anos. Tecnologias como blockchain, internet 5, 6, 7G estão bem avançadas, vão transformar o mundo, vão conectar o mundo, ainda que não ideologicamente, ainda que não religiosamente, todo mundo vai estar a um clique de distância. Tecnologias para poder tecnologias de vestimenta, em breve nós teremos dispositivos vestíveis, de forma que talvez nós tenhamos em nós um computador muito inteligente na nossa roupa, no nosso óculos, ou mesmo tecnologias implantáveis. Nós vamos implantar em nós mesmos tecnologias para que a gente possa ser cada vez mais conectado. Carros autônomos, aviões autônomos, uma vida autônoma, casas autônomas, que provavelmente vai gerar um grande desemprego. Claro que as coisas vão se ajeitando com o tempo, as profissões elas vão se transformar também, mas durante um tempo vai ficar uma boa parte da humanidade um tanto quanto perdida sobre como se encaixar nesse mundo. Diante disso, tem toda uma geração que vai precisar se adaptar muito rápido, e a adaptação rápida nunca foi o forte dos seres humanos. Nós somos seres lentos, basicamente nós mudamos muito tecnologicamente, mas a nossa biologia não mudou tanto. Nós ainda somos aquele homem sapiens que prosperou por ser um pouco covarde, por se esconder, por fugir, por ser um pouco egoísta, que ao invés de sair para caçar, ele percebeu que talvez seria legal ele fechar o cercadinho dele e ficar esperando que a caça viesse até uma armadilha. Que quanto mais parado ele ficou no seu cercadinho, ele percebeu que havia ciclos de plantações e ele aprendeu a agricultura. Biologicamente a gente não mudou nos últimos 10 mil anos de forma significativa perto do que nós mudamos tecnologicamente. Em 10 mil anos, para 200, 300 mil anos de humanidade, nós saímos de algumas peças manufaturadas para agora estar colocando chip no cérebro para nos conectarmos uns aos outros. Em termos históricos, isso é como se fossem 10 dias. E talvez você pare para pensar se em 10 mil anos nós fomos capazes de criar algo tão incrível, coisas que no passado pareceriam magia. No passado eu digo 300 anos atrás, seria magia. O que esperar para os próximos 10 mil anos? Isso gera dilemas éticos absurdos, porque a gente pode pensar que talvez, se nós seguirmos no ritmo que estamos, a gente pode questionar nossa própria realidade no momento. Quem garante que nós não somos simulações de um futuro tecnológico absurdamente desenvolvido, testando todas as possibilidades para ver qual sociedade entra em colapso e qual não. Eu não quero divagar muito aqui, mas diante de tantas transformações, qual é o futuro da essência humana?
Ok, a gente vai ter tecnologias absurdas e eu vou trazer muitas aqui nesse canal. Vou mostrar para vocês muita coisa que nos aguarda, incrível. Eu acredito muito no transhumanismo, eu acredito muito na humanidade transcendendo nesse planeta e entendendo que esse é o planeta espiritual, que esse é o céu que a humanidade tanto buscou, que na verdade a gente vai ter que construir, a gente está no caminho de construir esse céu. Mas e nos próximos anos, como ficará a essência humana? Como ficará o sentimento humano? As relações humanas? Porque se por um lado a gente tem um celular na mão, que é capaz de levar a gente a ter as mais diversas experiências, nós somos talvez a geração que é consciente da própria tristeza, da própria falta de propósito. Vai muito além de depressão, porque depressão sempre existiu na sociedade e as pessoas só não eram capazes de distinguir, não tinham tempo para distinguir em relação à vida. Mas talvez a geração que conquista tudo e percebe que tudo talvez não seja suficiente. Qual é o futuro do seu coração, das suas emoções? Qual o futuro dos relacionamentos? Zygmunt Bauman, o filósofo polonês que acabou falecendo agora na década de 10, em sua obra célebre, né, que é Modernidade Líquida, e depois derivou em Amores Líquidos, Sociedade e Ambivalência, livros excelentes. Ele vai tratar sobre isso, como as relações humanas estão se liquidificando. Mas eu tenho uma crítica a Bauman, que é a que custo eram as sociedades sólidas do passado, sabe? Era a custa de um machismo estrutural na sociedade, de opressão sobre as mulheres, de opressão sobre os mais pobres. Essa ideia de sociedade sólida, ela era baseada num conservadorismo que oprimia muita gente, que está mudando aos poucos, mas está mudando. E é impossível você não ter um choque geracional. É quase impossível. De forma que pela primeira vez na história, as gerações mais velhas são muito mais incompetentes do que as gerações mais novas. E isso cada dia, porque as gerações mais velhas são difíceis de adaptação em um mundo que transforma muito rápido. Todas as tensões sociais que nós estamos presenciando no mundo nada mais é do que choque de uma geração mais velha, que não morreu, que se fossem 100, 200 anos atrás, estatisticamente já estaria morta, e que não se sentem inválidos, que querem ter voz na sociedade, só que não são capazes de se adaptarem tão rápido às mudanças como as mudanças acontecem. Em contraponto, nós temos uma geração que já nasce nativa nas mudanças, elas já adaptam todas as mudanças e elas assimilam todas as mudanças muito mais rápido. O problema é que essa geração mais nova está em busca do seu espaço, enquanto essa geração mais velha elas detêm um poder econômico que ainda é muito forte na sociedade. E essas duas gerações estão em luta para ver quem vai dominar o mundo, quem vai mandar no mundo nos próximos 20, 30, 40 anos. Eles não vão abrir mão e a nova geração vai ter que conquistar o seu espaço. E essa conquista vai vir com muita tensão social. Isso significa que eu não vejo o futuro breve, se por um lado eu vejo o futuro breve com tecnologias absurdas, incríveis, que vão transformar a vida da humanidade em questão social, eu não vejo que nós teremos um caminho tão fácil assim não. Muito pelo contrário, a gente vai ter dias bem difíceis por aí. Para terminar esse vídeo, para não ficar um clima meio pesado, meio tenso, eu quero recomendar uma série chamada Years and the Years, caso você não tenha visto. E veja aquela série como se fosse um documentário sobre o presente, sobre o passado, o presente e um futuro breve. No próximo programa eu quero falar sobre como se preparar para esse futuro. Eu conto com a presença de vocês. Paralelo 33 fica por aqui hoje e até amanhã. Valeu, falou, fui!